Alô? Marília é uma amiga querida que tem aqui nos ajudado, sendo voluntária no culto mensal de mulheres. Eu quero sempre agradecer porque ela é um presente de Deus. Muito obrigada, Marília. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e cobrindo você em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas eu vou sempre lembrar porque ela é muito especial. Ela é uma resposta de oração. Então, por que eu falo toda vez, todo culto? Porque nem todo culto tem as mesmas pessoas. E a gente tem que crer que Deus está cuidando da gente em todos os detalhes. Então, ela é uma resposta de oração. Ela que veio aqui nos ajudar num começo, né? Um processo que sempre é difícil começar, né? Mas Deus prepara tudo com tanto carinho para nós e trouxe essa bênção aí com essa voz linda, maravilhosa. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe. Também queria chamar a Luísa aqui, que vai ser um momento de testemunho. Ela quer falar um pouco hoje, falar o que Deus colocou no coração dela. Eu tenho certeza que vai edificar muito o nosso coração. Amém? Sempre elegante, linda, maravilhosa, poderosa. É isso aí. Paz do Senhor, minhas queridas e meus queridos. Eu tive um irmão que já está lá na glória e ele falava sempre assim, esposo da Carmela. Ele dizia que ele orava pedindo sempre para Deus levantar alguém para exortá-lo quando ele estivesse fazendo alguma coisa fora dos padrões. E Deus usa várias maneiras. E nós somos 6 mulheres, irmãs. E a mais nova de nós, que algumas aqui já conhecem, a Noemi, teve uma Santa Ceia que eu nem aqui estava, depois eu vi pelo vídeo. Ela servindo a Santa Ceia. Aquilo, não quero me emocionar, gente, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Que, aquela irmã que a gente tem que estar sempre cuidando, ela que cuida de nós. Aí Deus falou comigo no seguinte sentido: tá, sua irmã Noemi está lá servindo a Santa Ceia. E você, está fazendo o quê? Esquentando o banco? Desculpe o meu palavreado, viu, gente? Você está lá esquentando o banco só lá na igreja que você frequenta, tudo? E essa irmã nossa, gente, é a irmã, assim, que ela merece todo o cuidado nosso, sabe? Ela tem uma história de vida, assim, um pouco diferenciada. Mas, né? Deus falando. Aí aquilo mexeu comigo. Aí, domingo passado, almoçando com a pastora Carmelo, e Deus falando, de que maneira que eu posso, o que eu posso fazer aqui, que eu trabalho lá na Igreja Central, eu presto meu serviço de voluntária lá. Aí eu lembrei do bazar. Aí conversei com a pastora, que ela que é a pastora desse ministério, como é que podia ser feito, mas o que eu queria, aliás, eu nem queria que dissesse que era eu que estava fazendo, mas eu queria que toda a renda, qualquer centavo, fosse direto para missões, e sem lucro nenhum. Marli, você me desculpa, tá? Que eu fui meio assim, mas nós vamos conversar. Então, mas o que eu quero dizer, gente, aí está aí montado o bazar, feito com muito amor, tudo para missões, que a nossa igreja é uma igreja missionária. A gente não pode esquecer disso, o que essa igreja faz. Então, mas isso, o que aconteceu hoje? Várias irmãs aí já, eu também quero participar. Então, nós vamos fazer um grupo, viu, irmãs? E vamos cuidar disso, tá? Era isso que eu queria falar, mas foi um testemunho, uma exortação que Deus falou comigo. Você só esquenta banco? Então, não vamos esquentar banco, né, gente? Vamos pôr a mão no arado. É isso, tá? Obrigada. Obrigada, Luísa. Olha como Deus trabalha, né? É isso aí, ó. Unidas. Mais uma obra vai se formar aqui no culto de mulheres, uma vez por mês. Então, Marli, Luísa, Alessandra e quem mais falou com ela, por favor, se unam. Olha isso aqui, hein? Unidas no amor de Cristo. Cada um com seu dom, cada um com a sua visão, mas assim se unindo em Cristo, no amor de Deus. Amém? Bom, hoje nós temos um dia muito especial.
a preletora desse dia é uma pessoa muito especial, muito querida, muito doce, muito linda, que sempre está aí nos nossos cultos, às vezes, nas nossas encontros, sempre participando com o seu jeitinho. E eu a convidei hoje para trazer a palavra. Ela é da Assembleia de Deus, é a irmã Lina. Chega aqui, irmã Lina, vem trazer essa palavra hoje, que eu tenho certeza que é uma palavra abençoada. Ela também tem o seu ministério na Igreja Assembleia. Vem aqui. E ela participa também, ela prega para as mulheres lá. E eu tenho certeza que hoje ela vai... Pode subir, querida. Ela não é linda? Linda e cheirosa, chique. Muito linda ela, nós a amamos. A Sara, a filha dela, é aqui a esposa do pastor Rogério, né, que também é uma bênção na nossa igreja, tem participado, tem ajudado, e cada um com seu dom, não é mesmo? Irmã Lina, que Deus te use, viu? E a senhora fale aquilo que Deus falou para falar, não é mesmo? E eu tenho certeza, a senhora tem uma intimidade muito grande com ele, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vocês levantem a mão aqui para abençoar a irmã Lina. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por esse presente que o Senhor trouxe para nós, nesse dia tão especial, meu Deus, dia 14 de março, Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a tua serva, que ela, Senhor, traga do céu a palavra para os nossos corações. Que nós saiamos daqui, Pai, fortalecidas. Abençoa ela, Senhor. Continua com ela, ajuda, Pai. Usa a tua serva, Deus. Eu sei que vai vir direto do trono do Senhor. Eu quero te louvar, pedir que o Senhor abençoe todos os sonhos da irmã Lina, todos os projetos, tudo aquilo que ela tem colocado diante do teu altar, Pai. O Senhor sabe o que está no coração dela. Que o Senhor conceda pela misericórdia, pela bondade e pela sua fidelidade, que ouve aqueles que clamam a ti, meu Deus. E eu sei que o Senhor é fiel e bom em todo o tempo. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que para mim, para nós, é um grande privilégio estar aqui nessa tarde para louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Antes de nós lermos a palavra, eu não sou pregadora, não sei pregar, só sei falar que Jesus salva e cura e leva para o céu aqueles que permanecer firmes nos seus caminhos. O Senhor está pronto para levar para o céu. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Aleluia. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Eu tirei numa tonalidade meia baixa. E assim, hoje às 6 horas eu estava num culto de oração. Então eu me esforcei muito nessa manhã e agora a minha tonalidade não está dando para alcançar. Mas os irmãos entenderam que é bom estarmos aqui louvando a Deus, não é? E o Senhor tem preparado nessa tarde para nós estarmos aqui. A vossa pastora aqui, ela usou de grande benevolência, né, de ter me convidado para vir aqui sem me conhecer que eu falava alguma coisa de Deus. Mas certamente ela ouviu a jovem senhora, Sara,
A Sara mais bonita daqui de Campinas é a minha. Eu não sei se tem mais alguém, mas a minha é a mais bonita. Porque ver a mãe dar um sorriso é você pegar uma bala e dar para o seu filho. Não é? A gente fica toda envaivecida, né? Quando vê alguém dando uma bala para os nossos filhos. E eu estou aqui nessa tarde porque Jesus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E é por isso que eu estou aqui. Eu estava numa oração hoje das 6 horas, das 6 às 9. Com mais 4 irmãs. Nós estávamos ali numa corrente de oração de todos os sábados e todos os dias, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Eu faço o meu culto na minha casa. Então, nós estamos sempre em oração, para que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a igreja, abençoar os nossos pastores, os nossos líderes, né? E nós precisamos estar em oração. É igual a irmã falou, não somente ir na igreja para ficar sentado e ouvir o outro falar, mas você tem que falar também. Porque o Senhor te chamou, não foi só para você ficar num banco sentado. O Senhor te chamou para você poder fazer a obra dele. Não importa de que maneira, mas você pede para o Espírito Santo te esclarecer de qual forma que você deve servir a Jesus. A irmã não sentiu de Deus de fazer o bazar. Esse daí é o serviço que o Espírito Santo iluminou e implantou no coração dela. E ela de imediato falou, não, Senhor, eu vou fazer. Você, às vezes a pessoa, é uma coisa pequena, mas o Senhor está. É na coisa pequena que o Senhor quer nos abençoar. Nós podemos dar glória a Deus, não fica de boca fechada. Dá glória a Deus alto, não dá glória a Deus baixo, não. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está aqui. Eu quero contar um testemunho antes de me ler a palavra, que é uma palavra bem conhecida que vocês talvez saibam de cor. Mas o Senhor vai falar conosco através dessa palavra nessa tarde. Uma certa vez o Senhor me deu uma visão quando eu tinha 25 anos de idade. A Sara era bem novinha, eu estava grávida da minha última filha. O Senhor me deu uma visão que eu estava em um lugar, em um terreno baixo, cheio de grama. E ali o Senhor me pediu que eu olhasse para o céu. E eu olhei, vi um corte no céu, assim, parecendo que passava uma gilete, mas bem certinha, sem não ter uma curva. Quando chegou bem no meio, abriu-se uma boca grande, enorme, e disse assim, vindes bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do século. E aquilo, eu fiquei olhando naquilo que eu ouvi, essa voz. Eu estava naquele gramado juntamente com a minha mãe. Aí eu vi que a minha mãe, eu olhei do lado, ela não estava. Aí eu comecei a orar e falar para o Senhor, Senhor, eu também sirvo a Ti. Eu também sirvo a Ti. E o Senhor, naquele momento, eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, tinha 2 querubins, um que era do leste e o outro do oeste, com uma espada tão grande que se encontrava as 2 espadas. Eu cheguei naquele grande portal. Quando eu cheguei ali, o anjo pegou, abriu aqui a porta, que era uma enorme de uma porta grande, muito grande, que eu não sei expressar que tamanho que era aquela porta. As irmãs estão me entendendo? E eu falo meio caipirado, mas dá para vocês entenderem. E eles disseram. Aí ele foi lá dentro, quando ele me viu, o anjo disse assim, é a irmã Lina. Voltou para dentro. E eu fiquei encostada de um pilar, assim bem quietinha. Quando ele veio, ele disse, olha, Jesus disse para você poder entrar. Aí eu entrei. Encontrei uma mesa enorme.
que ia do norte até o sul, do norte até o sul, aquela mesa, e aquele livro enorme, e o Jesus desfolhava aquele livro, procurando os nomes das pessoas que estavam escritos ali naquele livro. Ele desfolhava aquele livro. E aí o anjo pegou, foi lá e disse para ele: olha quem chegou aí, a irmã Lina. Aí ele foi para perto de mim e eu toda nervosa ou envergonhada, fiquei bem quietinha. E ele disse assim: minha filha, o que você veio fazer aqui? Ainda não é o seu tempo. O que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim pedir um pedido para o senhor. Família do meu sogro, ninguém é cristão. E eu gostaria que o senhor, nessa tarde desse dia, fizesse uma visita na casa do meu sogro e salvasse aquela família. Porque eles eram idólatras e ia muito em centro, sabe? Centro que faz essas coisas por aí que eu nem sei o que é. Mas, e eu pedi para o Senhor naquele dia. Eu quero dizer para vocês que o meu sogro partiu para a eternidade servindo a Jesus. Com o porteiro da igreja. Minhas cunhadas não tem nenhuma que não são cristãs. O Senhor salvou a família do meu sogro naquele dia que ele me visitou, ou que eu visitei eles. Eu só sei que o Senhor salvou a família do meu sogro. E naquele dia, o Senhor me botou dentro de um forno. Eu não conhecia o que era forno de assar pão. E saber o que era forno de assar pão? Lá no céu. É um negócio feito de barro grande, com a porta redonda. E o Senhor me botou ali dentro, com o tapete vermelho, e disse assim: tudo que você precisar, você pede aqui agora, joelhada aqui nesse tapete, dentro desse forno, porque eu vou realizar. E eu ali dobrei o meu joelho dentro daquele forno com o tapete vermelho e pedi para que o Senhor fizesse uma obra na família, na minha família e na família do meu esposo. E o Senhor fez um grande milagre, salvou todos para a glória de Jesus. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele não dorme. Ele vê todo quanto você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você sente. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Não passa um tiro sem o Senhor saber o que você está fazendo, o que você faz pelos seus, o que você faz dentro da sua casa, faz do teu trabalho, faz dentro da casa de Deus. O Senhor exige de nós que nós fazemos as coisas de acordo conforme manda a palavra dele, que manda nós fazer. Porque muitas das vezes a gente vem na igreja por um costume. Não, hoje eu vou na igreja. Hoje tem o irmão ou a irmã pastora que está pregando hoje. Ela tem uma palavra maravilhosa. Ela não tem nada se não for de lá. Ela não tem nada. Mas eu quero dizer para você que muitos têm os costumes. Ah, não, eu vou na igreja que tem um cantor tal, tem fulano tal, tem isso tal, tem isso tal. Não, nós vamos é por causa do Senhor. É porque Ele é bom. E Ele tem usado de misericórdia para com o seu povo. Eu tenho, nessa manhã desse dia, ajoelhado e pedido para que o Senhor nos perdoa. O Senhor precisa entrar com o perdão dentro da casa dele para nos perdoar. Porque quanta coisa que a gente fala e faz e pensa que não agrada ao Senhor. O Senhor tem muitas coisas que Ele não se agrada. E muitas coisas que a gente pensa, que a gente fala. Mas o Senhor, Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para render graças a nós.
Aqui a gente pode dar glória a Deus? Amém. As irmãs estão me entendendo? Eu sou caipira, viu? Sou bem da rocinha. Mas quando a gente fala, o Senhor Espírito Santo esclarece nos nossos corações. Eu quero dizer para as irmãs que uma certa vez, quando eu dei à luz a minha terceira filha, que eu tenho 4 filhas mulheres. Quando eu dei à luz a terceira filha, que foi uma cesariana, todas elas foram. Mas essa cesariana, da minha segunda filha, ela nasceu muito grande, a Márcia. Ela nasceu com 4 quilos e 55 centímetros. E eu fiquei enorme. E logo em seguida que essa menina nasceu, a cesariana, e eu engravidei da outra, da terceira. O que aconteceu? A minha cesárea abriu inteirinha. Eu tomava banho no hospital. Eles me colocaram uma cinta de borracha que ia daqui até aqui, as pernas, tudo, para que segurasse. Eles queriam tirar a Carla quando ela tinha 3 meses, 2 meses, 4 meses. Não ia viver, né? Mas o meu marido, mas a minha mãe não assinou. E eu fiquei com aquela gestação. Até chegou os 9 meses. E a minha filha está aí, para a glória de Jesus. Foi ela que me deu o neto. Eu tenho um único neto. Só ela me deu esse neto e é homem. Então é o meu diamante negro, é o Guilherme. Eu acho que muitos daqui já viram ele cantar aqui, não já é o Guilherme? Já. Então, ele é o único neto que eu tenho e foi ela que me deu. Jesus que me concedeu aquele neto, porque eu amo ele de paixão e amo todas as minhas filhas, para a glória de Deus. Nós vamos entrar aqui na palavra, que em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, aqui fala da Sulamita, fala de uma mulher. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos já acharam? Aleluia, Jesus. E sucedeu também que um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual deteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que as passava ali, dirigia-se a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma candeia e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se dirija-se. E sucedeu um dia que, vindo ele ali, ou retirou-se àquele quarto e deitou-se ali. Somente esses 5 versículos. Que coisa importante essa mulher. O Senhor chama a atenção de você e de mim nessa tarde. A Sulamita, ela era muito observadora. Ela não foi ali só para olhar e dizer para o marido dela. Ela estava em um lugar de profeta. Ela estava num lugar de profecia. O homem que ela disse que passava por ali e ela queria fazer um quarto para ele e também colocar uma cama, colocar uma toalha, colocar uma mesa, colocar um candeeiro. Mas eu pergunto para vocês nessa tarde, será que aquele homem foi o único homem que passou por ali?
Até então, quando ela viu quantos homens de Deus tinha passado por ali, só que não era profeta. Ou muitos que tiveram passado por ali, ela não tinha observado que era profeta. Mas aquele lá era diferente. Não era igual aos outros homens que tinham passado por ali. O Senhor pergunta para nós nessa tarde: qual é o benefício que nós temos feito para alguém aqui na terra? Eu quero dizer para vocês que eu sou uma mulher viúva. O meu marido, ele partiu para a eternidade do meu lado. Deu um infarto fulminante nele. Desde então, nós temos lá em casa uma mãe, que é a Sara. A Sara é que nos orienta. A Sara que fala: mãe, você não vai hoje na cidade. Hoje está um dia perigoso, está um dia chuvoso. Está um dia muito quente, deixa outro dia você vai. Eu quero dizer para vocês, qual é o benefício que vocês têm feito aqui na terra para que alguém olhe para vocês e veja? Essa mulher, ela olhou para o profeta. Era uma mulher pobre? Ela era uma mulher pobre? Uma mulher rica não precisava de nada. No entanto, ele mandou Geazi: vai chamar ela, pergunta para ela o que ela precisa. Porque ele é profeta e ele sabia que ela não precisava de nada. Ela falou: eu estou bem, eu estou no meio do meu povo. Se eu estou no meio do meu povo, estou no meio do povo de Deus, eu não preciso de nada. E ela fez o quarto para ele. Quando ele estava lá, ele falou para Geazi: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Ela tem feito tanta coisa, tem agido de tanta benevolência para conosco. O que a gente vai fazer para poder agradá-la? Geazi, o marido dela, é velho. Aleluia! Glória a Deus. O marido dela é velho e ela não tem filhos. A grande preocupação daquela mulher, ela sofria angústia dentro do seu coração. Mas ela nunca chegou para o marido dela e reclamou porque ela não teve filhos. Ela guardava. Tem muitas coisas que o Senhor chama a atenção da gente nessa tarde. Fecha a sua boca. Tem coisas que não é para falar. Tem coisas que não é o momento de falar. Tem coisas que não é para você falar. Tem coisas que é para deixar Jesus resolver. Porque você falando, você não, até agora, você não resolveu. Então deixa na mão dele que ele resolve. Ele fez dessa forma com a mulher. Ela era rica, tinha tudo o que ela precisava. Vivia no meio do povo dela. Ela estava feliz, mas dentro dela ela carregava alguma coisa. Só que o que ela carregava dentro dela, ela não pôde resolver até o momento do profeta. Só resolveu quando o profeta chegou na casa dela. Mas antes ela não conseguia resolver. Ela não conseguiu nem falar para o marido dela que a tristeza dela é porque ela não tinha filho. Mas ela não conseguiu falar. E ali, ele mandou Geazi perguntar para ela: chama ela.
Que coisa linda, né, irmãos? Chama essa mulher. Jesus já te chamou alguma vez? Aleluia! Nem me andas. Jesus já prestou atenção? Quantas vezes Jesus tem te chamado? Mas você não deu atenção. E você quer o seu problema resolvido, sendo que você não atendeu o chamado do Senhor. O Senhor só pode resolver os nossos problemas quando nós voltamos para Ele. Quando nós não voltarmos para Ele, o Senhor não pode resolver os nossos problemas. A gente só sabe lamentar, que está doendo, que eu não posso fazer, que eu não tive tempo, que é aquela coisa que eu queria eu não consegui, porque eu orei muitas das vezes, o Senhor não resolveu. O Senhor, como se ele não me ouviu. Mas, e nós temos ouvido o Senhor? Hoje eu estava 6 horas na oração. Das 6 às 9. Se eu perguntar aqui nesta manhã, quem foi que orou a partir das 6 horas aqui? Não precisa erguer a sua mão. Fala contigo mesmo. O Senhor exige de nós santidade e oração. É em oração que nós achamos o nosso milagre. Relaxou a vida do profeta, que o profeta chegou. Chama essa mulher. Ela educadamente me chamou uma vez. Ela só chegou na porta. Ela não usou de autoridade porque ela construiu aquele quarto, porque ela colocou o cadeiro, colocou uma cama. Aí entrou dentro do quarto. Chegou na porta, ela voltou. Foi chamada novamente. Mandou Geazi chamar ela e perguntar o que ela precisava. Aí ela se chegou a ele, mas não falou para ele que ela queria filho. O que ela estava necessitada. O Senhor quer que você chegue mais perto dele dessa tarde. Pergunta para ele. Fala para ele o que você precisa. Mas primeiro faça a vontade dele. Faça o que ele exige que nós façamos para ele. Que muitas das vezes a gente não faz. E aquela mulher chegando ali perto do profeta. O profeta certamente disse: eu quero fazer alguma coisa por você. Mas você tem tudo. Você é uma mulher rica. Só que Geazi, com a linguinha meia grande, né? Ah, profeta. Ele nem deixou que ela falasse. Geazi falou na frente. Geazi chegou e falou: ah, Eliseu, profeta, ela não tem filhos. Mas ela não se importou com isso. Mas Geazi quis levar uma bênção para ele. Ela pediu? Ela não pediu. Mas Geazi, em gratidão pelo que ela tinha feito por ele, falou: no tempo certo, você alcançará o Senhor. Nessa tarde, no tempo certo, você alcançará a sua vitória. Você alcançará a sua bênção. Desde quando você ouvir a voz dele. Se nós ouvirmos a voz de Deus, ele está pronto com a mão estendida.
para nos abençoar. Mas nós temos que ouvir a voz dele. Que muitas das vezes o Senhor fala conosco e nós não ouvimos. Ah, isso daí, eu estou na igreja, o pastor está pregando. Ah, não, eu acho que é com aquela irmã lá que a palavra está falando, não é comigo. Nós precisamos ser mais atentos à palavra do Senhor. E Geazi, ela não tem filhos. No tempo certo, você abraçará o seu filho. Ela abraçou o filho. Jesus não dá nada para ninguém perder amanhã. Ele não dá nada para nós perdermos amanhã. Tudo que o Senhor dá para nós é com sinceridade. É porque Ele quer nos abençoar. E naquele dia, a mulher, no tempo certo, ela abraçou seu filho. E um belo dia, o menino já estava grandinho. O pai trabalhando na lavoura, levou o seu filho, né? Para trabalhar com ele. E a mãe, em casa, nos afazeres da casa. Naquela época, as mulheres trabalhavam em casa. Hoje, as mulheres trabalham em casa e trabalham fora da casa também. As mulheres se viram nos 30 para poder dar conta das tarefas delas. E o menino foi para a lavoura, para o campo com o pai. Chegou lá, o menino, ai, dói minha cabeça. Ai, tá doendo minha cabeça. Ai, dói minha cabeça. O pai, como sempre. Os maridos, como sempre. O filho tem alguma coisa, fala com a sua mãe. Vê o que a sua mãe resolve. O filho está doente, leva para a mãe. O filho tem alguma coisa na escola, vê se a sua mãe vai lá resolver, porque eu não vou poder ir. É a mãe. E com o marido dela não foi diferente. Como que era o nome dessa mulher? Alguém já viu falar no nome dela? Engraçado, né? A mulher tem o nome da cidade, né? Da onde ela mora, né? E ali levou o menino para a casa dela. Quando o menino chegou, ela pegou aquela criança, deitou sobre os seus joelhos e o menino desfaleceu. E ela ajoelhada, pedindo para que o Senhor usasse de misericórdia para com o filho dela. Mas aquela criança veio a óbito. E aquela mulher, ela se desesperou. Ela servia o dono da vida. Ela tinha confiança que o homem, o dono da vida, estava dentro da casa dela. E que Deus não dá nada para perder. E o Senhor ali usou de misericórdia para com aquela mulher. Ela levou a criança para deitar na cama dele? Levou para deitar na cama de quem? Por que tinha na cama do profeta? Ela fez a cama para o profeta, para
para servir de cura para o seu próprio filho. Ela deitou o menino lá e saiu atrás do profeta. Tinha carruagem naquela época? Não tinha carruagem. Ela saiu montada, mandou, como que fala? É alinhar o cavalo? Como que é que fala? Oi? Selar. Ah, você tá aí, boa tarde. Mandou selar o cavalo. E ela saiu. Mas naquela época, ele disse, não é época de lua nova, nem lua cheia. Por que você quer esse cavalo selado? Sair. E naquela época eu acho que tinha essas alegarias, né? Saía montado num cavalo só quando era lua nova, quando ia para uma festa. Eu não sei. Eu acho que era isso, porque o que está escrito aqui é isso. E aquela mulher saiu montada naquele cavalo. Primeira pessoa que ela encontrou foi o linguarudo. Foi o que tinha a língua grande, que falou que ela não tinha filho. Vem vindo ela aí, ó. E ela chegou para o profeta e falou para ele que ela não tinha pedido filho para ele e que ele tinha dado filho para ela, tinha falado que ela ia abraçar o filho, só que ele não estava vivo. E agora? Manda Geazi lá com aquele jeito de Geazi, quase do jeito da Dona Lina, né? Meio assim, sabe, faz as coisas muito rápido e não sei o quê. E Geazi já chegou e já... Leva lá meu bordão, Geazi. Mas Geazi, ele não sabia fazer nada, ele só sabia falar que a mulher não tinha filho, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Geazi não falava nada que concordasse com o linguajar do profeta. E ali, aquela mulher, quando chegou perto daquele profeta, ela se jogou nos pés dele. E começou a falar para ele o que tinha acontecido com ela. Ele mandou Geazi ir lá com o bordão dele, para colocar lá, em cima do menino. Não aconteceu nada. Ele voltou, não aconteceu nada. A mulher falou, eu não saio daqui enquanto você não me dá a minha bênção. Eu vou lá. Foi o profeta lá na casa da mulher. Quando chegou lá, achou aquela criança deitada, morta. Ele colocou a sua boca, a sua mão, deitou em cima da criança, colocou a sua boca na boca da criança. E a criança... O que aconteceu com a criança? E ela abraçou seu filho novamente e foi para a sua casa. O que eu quero dizer para você nessa tarde, se você ainda não alcançou a sua bênção, que você tem pedido para Deus tantas as vezes, todas as vezes que você ajoelha, você não tem encontrado a sua bênção, Ele está aqui. Ele está aqui para te dar aquilo que você precisa. Ele resolveu o problema da sunamita. E ele está aqui para resolver o seu. Resolver o seu e resolver o meu. Resolver os nossos problemas, que são muitos, mas o Senhor toma conta de todos. Nessa tarde, quando o Senhor te chamar, faz igual o profeta Eli. Falou lá pro como que ele chama? Falou para Samuel. O profeta Eli falou, Deus chamou o profeta Samuel uma vez. Ele correu lá, o profeta Samuel. Ah, você está me chamando? Ele disse, não.
Eu não te chamei. Quando voltou lá, deitou, aquela voz de novo: Samuel. Ele foi lá no Eli. Eli, você me chamou? Não. Ele entendeu que ele naquele dia estava ouvindo a voz de Deus e o chamado de Deus. Nós precisamos entender e compreender o chamado de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos, mas não entendemos e não compreendemos, ou não queremos compreender para não fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele nos chama a atenção. Vamos ser mais atentos à palavra do Senhor. A mulher abraçou o filho, abraçou a vitória dela. A vitória sua está aí. O Senhor está aqui para te trazer a sua vitória e a minha. Ele está aqui nessa tarde para cumprir a sua palavra. A palavra dele não volta atrás e também não volta vazia. E Ele quer te encher nessa tarde. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus faça melhor, ou fala melhor em cada coração nessa tarde. Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Obrigada mesmo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Mais um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. Amém. Glória a Deus. Pra te adorar e fazer seu nome grande e dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh Deus. Glória a Deus, aleluia. Alô? 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 Voltou. Fica só um minutinho aqui. Ive, por favor, vem um pouquinho. Vamos dar uma lembrancinha para a irmã pela ter atendido o nosso pedido e nós recebemos essa bênção aqui de palavras. Aí que vai falar só um minutinho. Boa tarde, a paz, irmãs. Dona Liana, que Deus continue abençoando a senhora. Que, como a senhora disse, para a gente ouvir o que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer aqui na terra. Todas nós fomos imensamente abençoadas. Então, que Deus continue abençoando a senhora, colocando no seu coração essas palavras, a palavra do Senhor viva, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que nos traz conforto. Em nome de Jesus, amém? Aqui é uma lembrancinha da igreja, tá bom? Marília, vem cá também. Uma lembrancinha da igreja para você. Continue abençoando sua voz, seu coração, sua doçura. Essa coisa linda que você passa quando você está cantando e louvando ao Senhor pra gente. Tá bom?